Vamos falar dessa situação dos presídios agora no estado. Muito preso para pouco espaço. Muito preso sem julgamento. Muito preso sem ter as audiências que precisa ter, né? Depois que é levado pela polícia a uma penitenciária. Então chegou lá, cadê? Não tem mais audiência? Como é que está? O processo atrasa, a justiça precisa resolver isso, resolver com rapidez. E agora o Tribunal de Justiça do Piauí vai analisar 200 desses processos com maior velocidade para tentar ver se diminui essa pressão, esse barril de pólvora que é o presídio aqui no estado do Piauí. Carol Santana está ao vivo, fala com a gente agora a respeito desta iniciativa. Carol Santana, isso deve ajudar a resolver o problema, Carol? É o que se espera, né, Joelson? Como você disse, aí 200 processos serão julgados a partir de hoje, aí uma espécie de mutirão, mas isso representa apenas 10% do total de presos provisórios, aqueles que estão presos, mas ainda não foram julgados. Nós temos hoje no estado 3.996 presos. Destes, 2.514 estão nesta condição de presos provisórios. Então, hoje a gente vai ter mais detalhes a partir de agora com o juiz Júlio César Garcês, que é juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça aqui do Piauí. Bem, então por que há essa dificuldade tão grande em se julgar esses presos? Boa tarde. A primeira dificuldade é a criminalidade que nós estamos vivenciando nos últimos 10 anos. Nós temos 10 varas criminais e mais 2 do júri que são responsáveis pelo julgamento desse processo. Os juízes criminais, diferente dos demais juízes, necessariamente eles têm que fazer sempre audiência. Existe caso, por exemplo, do juiz civil que ele não precisa de uma audiência, ele consegue julgar o processo independente. O juiz criminal não, ele precisa necessariamente sempre estar numa audiência para julgar esse processo. Diante da corregedoria do tribunal, verificar a necessidade de pelo menos dobrar essa força de trabalho, ainda que momentânea. Por isso, a necessidade desse esforço concentrado. Primeiramente serão contempladas as varas terceira, quarta e sétima. São varas que atuam em que tipos de crime? São presos que cometeram que tipos de crime que vão ser julgados a partir de agora? A sétima vara, ela tem a competência dos tráficos, né? Nós sabemos que a grande maioria dos crimes que estão acontecendo em Teresina é ligada a tráfico e roubo. As duas outras varas, a terceira e quarta, são mais crimes ligados contra o patrimônio, roubo, latrocínio e eventualmente furtos. Há casos de apenados que já estão há tanto tempo no sistema que inclusive já poderiam ter cumprido o tempo determinado de pena caso tivessem sido julgados? Não, essas varas particularmente não há isso, né? Inclusive hoje os juízes do interior já estão fazendo a separação desse processo. O processo mais antigo que nós separamos hoje da vara, por exemplo, da sétima vara criminal, que é um processo de tráfico, é de maio desse ano. Normalmente os processos são maio, agosto e julho e junho. O que os juízes não estão dando conta? Não é tanto apenas o réu provisório. O juiz não dá conta de julgar aquele processo do réu solto. Por isso que nós temos uma certa reincidência desses apenados, em que ele pratica um crime, às vezes não tem o julgamento, é solto por um excesso de prazo e ele vem novamente praticar o crime. Os juízes hoje das varas, eles não estão dando conta dessas duas situações. Réu preso mais o réu que está solto. Para vocês terem uma ideia, a juíza da quarta vara criminal, ela realiza audiência diariamente, não há uma folga na pauta dela e ela está com a pauta de réu solto para 2019. Então nós precisamos sim aumentar o número de juízes na capital. Agora, Joelson, esse trabalho que começa hoje, esse mutirão, vai contar com o apoio de juízes do interior. Vai ser feito por juízes que vão vir do interior para trabalhar num turno a mais aqui para fazer esses julgamentos. Eu quero saber então do senhor se isso não vai desfalcar essas comarcas do interior. De modo algum. É importante frisar que esses juízes estão aqui iniciando o planejamento. Nós ainda vamos contar com o apoio, sem dúvida nenhuma, da Defensoria Pública, do Ministério Público e também da OAB. Lembrando que isso já veio como resultado de um relatório apresentado pela Defensoria Pública, que visitou todos os presídios e produziu um relatório com vários detalhes de como se está a situação prisional. Em relação a esses juízes, nós vamos compatibilizar a agenda deles do interior com a agenda da capital. Normalmente são juízes de entrância inicial, de comarcas em que o número de processo é um pouco mais reduzido e eles poderão, sem custo nenhum para o tribunal, que eu diga, trabalhar nesse turno diferenciado com esse esforço concentrado.
Ok, muito obrigada por sua participação ao vivo aqui no Jornal do Piauí. O mutirão começa então hoje com primeiramente a triagem desses presos que serão julgados e deve durar aí 6 meses. Então, um longo trabalho para os juízes aqui no TJ. Eu volto com você, Joelson.